Fala pessoal, beleza? Enfim, o vídeo da correção da atividade avaliativa da semana 3 ainda, tá? De estatística aplicada. Tem saído os vídeos um pouco mais de atraso do que eu gostaria, né? Normal, né? A gente não consegue estar acompanhando, nem sempre a gente vai estar em dia, né, com as matérias, às vezes atrasa um pouco, né? Porque para eu chegar até esse momento aqui de eu gravar esse vídeo e postar, isso significa que eu já li quase todo o conteúdo. Porque eu digo quase, porque às vezes não é necessário, pelo menos para mim não é necessário ler todo o conteúdo, principalmente aquelas partes de material de apoio, aprofundamento, né? E às vezes eu não preciso entrar em detalhes desses itens opcionais. Às vezes eu entro, às vezes eu preciso ver tudo para poder entender mesmo, né? Mas assim, para eu chegar até aqui eu tive que ler o suficiente para poder entender o assunto e conseguir resolver sozinho assim, usando os recursos disponíveis que se espera que se use para fazer a resolução, né? Seja uma tabela, seja uma calculadora, seja uma planilha. E de maneira que eu consiga passar aqui no vídeo para vocês como que eu resolvi e como que eu recomendo que se resolva, tá? Claro que vai ter um que vai gostar de usar outro tipo de calculadora, outra pessoa talvez queira usar 100% planilha, outras pessoas vão querer fazer 100% à mão, e talvez só com uma calculadora simples. Eu estou passando como eu resolvo e como eu acho que vai ser mais útil para resolver na prova, tá? Que é fazendo as contas numa calculadora científica e claro que em alguns casos, como vocês vão ver aqui na resolução da semana, tem que usar a planilha do Excel, né? Não tem como, porque como é que eu vou calcular na mão ou na calculadora uma média de uma amostra de 250 itens, né? Dá para fazer? Dá, mas é inviável, seria trabalhoso demais. Já que é disponibilizado uma planilha, a gente calcula a média utilizando a própria planilha, tá? Não sei como vai ser lá na prova, imagino que se não puder usar planilha em paralelo, eles vão dar talvez já um conjunto de dados menor que você consiga calcular na mão, né? De alguma maneira eles vão ter que possibilitar que você faça a resolução das questões, né, sem ter muitos problemas, tá? Mas isso aí a gente deixa para depois. Vamos usar aqui os recursos que eles estão disponibilizando nesse momento. Então é isso. Então cheguei aqui porque nesse momento eu já compreendi a disciplina e vou mostrar para vocês como que resolve cada uma dessas questões e, na medida do possível, também como que se interpreta, né? É claro que essa é a parte talvez mais difícil, né? Fazer contas, vocês vão ver que no fim das contas é até fácil. O mais difícil é interpretar, tá? Vamos lá. Então nós vamos notar também, similar à semana 2, dois padrões distintos de questões, tá? Você vai ter questões em que se pede para calcular a amostra e questões em que se pede para se calcular um intervalo de confiança, tá? Cada uma delas tem uma fórmula e um passo a passo diferente, mas depois que você pega o jeito de uma, você consegue resolver as outras, tá? A primeira questão que caiu para mim, ela pede para encontrar, dado o intervalo de confiança de 95%, que é uma confiança de 95%, e ele já dá também aqui uma margem de erro de 0,08. Ele quer saber o tamanho da amostra, né? Qual o tamanho mínimo da amostra, certo? Considerando a população como infinita e ao final, se necessário, arredondar para cima. Então, quando a gente calcula a amostra, a professora já deu a dica, né, a gente sempre vai arredondar para cima, ainda que o decimal seja 0,1, você vai arredondar para cima, porque você, por exemplo, se der 15,0,2 pessoas, você vai arredondar para mais, tá? Para 16, você não vai deixar em 15, tá? Isso é critério, tá? Esse é um critério que foi adotado, que foi orientado que siga dessa maneira, então a gente vai seguir dessa maneira.
Bom, para eu calcular a amostra, eu preciso coletar informações básicas aqui. Então eu tenho um intervalo de confiança. Eu vou anotar aqui aquilo que a gente tem. Eu tenho aqui uma confiança que ele pede de 95%, tá? Se a confiança é de 95%, a gente vai adotar, vai entender que a minha margem de erro, não margem de erro, né? O meu erro, né? Não sei bem como é que se chama esse erro, se é um erro amostral, digamos, ele é de 0, é de 5%. Se 95% a minha confiança, a minha não confiança, digamos assim, claro que o termo não é esse, vai ser de 5%, tá? Bom, pra gente até pular essa parte aqui que a gente pode se embananar um pouco, o que acontece? A gente vai ter que encontrar aqui o Z padrão para alfa sobre 2, tá? Que é o que está na fórmula. Vamos fazer isso, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Mais fácil, né? Bom, ele dá aqui então o intervalo de confiança de 95%, ele já dá aqui uma margem de erro. Margem de erro. Em vez de escrever margem de erro, eu vou escrever já como está na fórmula. Margem de erro eu vou chamar de E. Tá? A margem de erro é de 0,08 e o que eu quero é uma amostra, né, que é o N, que eu não sei. Certo? Reparem que no enunciado ele não fala qual que é o desvio padrão da população, tá? Por quê? Por que isso é importante? O que é o desvio padrão da população? Lembra que, não sei se vocês lembram que na semana 2 eu até comentei que se usa essas letras gregas, né? Agora sim faz sentido você usar de fato a letra grega para chamar o desvio padrão, usando essa letra aqui que chama sigma, né? Porque isso aqui é o desvio padrão da população, tá? Quando a gente chama de desvio padrão de S, por exemplo, é o desvio padrão da amostra, tá? Esse aqui seria o desvio padrão da amostra. Mas o desvio padrão da população a gente chama de sigma, tá? Da mesma forma que a média da população eu vou chamar daquela letra Mi, né, que é a média da população, e o X barra é a média da amostra. Isso aqui, gente, isso aqui é um apêndice, tá? Eu tô falando mais a título de curiosidade. Essa nomenclatura para resolver essa questão aqui não é nem necessária, é mais a título de curiosidade, né? Porque eu não sabia porque a hora se chamava desvio padrão de sigma, a hora se chamava desvio padrão de amostra, de S, e a hora se chamava média de Mi, a hora se chamava média de X barra. É por isso, tá? Essa é a diferença, tá? Então, esse adendo aqui à parte, né? Vou apagar aqui até para não confundir. Bom, o fato é que nós não sabemos qual que é o desvio padrão da população. É desconhecido. Tá? Se ele é desconhecido, a gente nem se preocupa, a gente nem vai tentar descobrir qual que é. Tá? Então eu tenho uma fórmula própria que eu uso quando o desvio padrão da população é conhecido e uma fórmula própria que a gente usa quando o desvio padrão da população é desconhecido, né? Fórmula para se encontrar amostra, né? E a fórmula que a gente vai usar aqui para essa questão, sabendo-se que o desvio padrão da população é desconhecido ou ele não é informado aqui no enunciado, a fórmula que a gente usa, se vocês buscarem lá o material, né, os slides lá que a professora passou, a fórmula é a seguinte, ó. N, que de amostra, né, é igual
ao Z padrão de alfa, isso aqui é um alfa, tá? Alfa sobre 2, depois eu vou falar para vocês o que é alfa e o que é alfa sobre 2, elevado ao quadrado, vezes P, já falo o que é P, vezes 1 menos P. O P, primeiro, o que é esse alfa? Ah tá, isso aqui tudo ainda. Isso aqui tudo dividido por margem de erro ao quadrado. Tá? Então essa é a fórmula que a gente usa para encontrar o tamanho mínimo de uma amostra quando a gente não conhece o desvio padrão da população. Tá? Bom, mas o que é Z, alfa sobre 2, o que é P, o que é 1 menos P? Tá? Então, de tudo das informações que nós temos aqui coletadas, o E eu já tenho, que é a margem de erro, que é 0,08. A princípio eu só tenho isso, o resto eu não tenho. Essa primeira parte, Z, eu preciso achar o Z. Lembrando que para achar o Z, quando a gente fala de achar o Z padrão, a gente teria que usar aquela tabela, a tabela de... Essa tabela aqui, eu até separei ela aqui, mas nem vai ser necessário usar, tá? Que é a tabela da distribuição normal padrão, tá? Vocês vão reparar que nem vai ser necessário usar a tabela, mas em teoria precisaria usar se desse um intervalo de confiança diferente dos intervalos de confiança que são mais utilizados, tá? Que é 90%, 95% e 99%. Então, o Z de alfa sobre 2. Primeiro, o que é alfa? Lembra que eu falei que o intervalo de confiança, o nível de confiança era 95%? Então, se a confiança é 95%, a diferença, os 5% é o alfa. Tá? Os 5% é o alfa. Né? Que em termos unitários é 0,05. Tá? Então o alfa é 0,05. Só que a gente, pela fórmula, a gente tem que achar o Z padrão não de alfa, mas o Z padrão de alfa sobre 2. Então, o alfa sobre 2 vai ser 0,05 sobre 2, que é igual a 0,05 dividido por 2, 0,025. Tá? Então, se você optar por usar a tabela, você vai ter que achar lá o Z padrão para esse número aqui, 0,025. Vamos fazer só para exercitar? Como que eu acharia usando a tabela? 0,025 você vai ter que achar nesse emaranhado aqui todo, você vai ter que achar o 0,025 e ver qual Z que corresponde, tá? Então o processo inverso, lembra que a gente nos outros exercícios a gente fazia o contrário, a gente já tinha, né, o Z, precisava achar o valor correspondente na tabela. Agora aqui é o contrário, eu tenho já o valor da tabela, eu preciso achar o Z, preciso achar o que está na coluna Z, tá? Então, para eu achar o 0,025, aqui eu não vou achar nessa parte positiva, vou achar lá na parte negativa, tá? Então, usando aqui os meus olhos de lince, achei, miserável, tá bem aqui, ó, 0,025, que corresponde a, desconsiderando o sinal negativo, 1,96, tá? Então pegando aqui, ó, pá. Então o 0,025 corresponde a um Z padrão de 1,96, tá? Por que eu falei que a tabela aqui vai ser opcional? Porque é o seguinte, ó, indo lá no nosso material, né, nos slides,
guarde essa tabelinha aqui, essa tabelinha vai ser muito importante. Ele já dá aqui pra gente, já para usar, para resolver praticamente todos os exercícios em que cai essa noção que envolve ou intervalo de confiança ou que vale cálculo de amostra, vai usar sempre esses 3 níveis de confiança aí, tá? Ou vai usar 90%, ou 95%, ou 99%, tá? Se é 90%, o alfa é 10%, alfa sobre 2 é 0,005, o z de alfa sobre 2 é 1,645, para 95 vai ser 1,96, que a gente encontrou lá na tabela, né? E para 99% vai ser sempre 2,576, tá? Assim, aqui é meio que na decoreba, tá? Se você quiser, de fato, saber o passo a passo daquilo que você está fazendo, use a tabela, tente encontrar na tabela. Mas sabendo que praticamente todos os exercícios que vai cair esse tipo de pergunta vai ser ou 90%, ou 95%, ou 99%, basta você, né, decorar esse Z de alfa sobre 2 para cada um deles que você, né, resolve a questão. Tá? Então essa tabelinha aqui de graus de confiança, ela vai ser bem útil, muito útil para a gente, né? Vai ser uma colinha bem interessante. Mas se quiser usar também a tabela, você use a tabela. Então a gente sabe que, pegando lá na tabela, para eu fazer aqui para usar na fórmula, né? N igual. Qual que é o Z de alfa sobre 2 aqui? Considerando o alfa de 5%, né? A gente pegou lá que era para 95% é 1,96. Então é isso que esse valor 1,96 que eu vou usar na minha fórmula, tá? Então vai ficar 1,96 ao quadrado vezes. Agora P, o que é P e o que é 1 menos P? O P é a probabilidade de tal evento acontecer e o 1 menos P é a probabilidade de tal evento não acontecer. Como aqui não é informado, então a gente vai, por padrão, sempre usar P 0,5 e o 1 menos P, né, também vai ser 0,5, porque 1 menos 0,5, né, vai ser a mesma coisa que 0,5. Então você poderia até considerar que 0,5 ao quadrado aqui, né, mas só para a gente entender o que a gente está fazendo, vamos deixar assim. Então, repetindo, o que é o P? O P é a probabilidade de algo ocorrer. E o 1 menos P seria a probabilidade de algo não ocorrer. Em alguns problemas, pode ser que eles informem isso, né? Como aqueles exemplos de a chance, de acordo com pesquisas, a chance da pessoa entrar, a probabilidade da pessoa entrar na loja é de 30%. Se a chance da pessoa entrar na loja é de 30%, a chance dela não entrar vai ser de 70%. Tá? Agora, se essas probabilidades não são informadas, a gente vai sempre dar meio a meio para cada um. O que é esse 0,5? É metade, é 50%. 50% de ocorrer, 50% de não ocorrer. Tá? Tudo isso aqui, então, sobre... Tá ficando longa a explicação, já estamos com 19 minutos e nem saímos da primeira, tá? Mas vai valer a pena porque toda essa explicação vai valer para outras questões, tá? Mas você sabe como é que é, né? Meus vídeos são demorados mesmo e a intenção aqui é explicar bem passo a passo, porque eu explicando, eu aprendo, e eu explicando, vocês vendo detalhadamente, vocês também aprendem, tá? Por isso que eu faço bem devagar. Tudo isso aqui sobre E ao quadrado. O que é o E, né? É a margem de erro. 0,08 ao quadrado. Tá? Então, fazendo essa conta louca aqui, a gente vai achar o nosso tamanho mínimo de... cadê como é que a gente coloca? Tamanho mínimo para a amostra. Tá? Fazendo essa conta toda aqui, como que a gente faz? Vamos aqui na nossa calculadora científica, tá? Eu gosto dessas calculadoras que tem essa função aqui, fração, né? Facilita muito para escrever esse tipo de expressão. Então aqui vai ser
1,96 ao quadrado vezes 0,5 vezes 1 menos 0,5. Tá? Deixa eu ver se não tem nenhum quadrado que faltou aqui. Não, isso mesmo. Fecho parênteses. Tudo isso sobre, vou lá para baixo, 0,08 ao quadrado. Beleza? Já tenho aqui a resposta, igual a 150,0625, né? Conforme a orientação, caso necessário, arredonde para cima. Então a gente vai arredondar isso aqui para 151 pessoas, né? O tamanho mínimo da minha amostra. Tá? Então a resposta certa está aqui, 151. Beleza? Certo? Então o importante é sempre, qualquer problema, né? Qualquer problema de matemática é isso, né? Matemática, estatística. Ver quais são as informações que eu tenho disponíveis e o que está perguntando. O que está perguntando? Tamanho da amostra. Opa, eu tenho fórmulas para amostra. O que eu tenho? Eu tenho um intervalo de confiança, um nível de confiança, né, de 95%. Eu tenho uma margem de erro. Não tenho um desvio padrão da população. Se eu não tenho o desvio padrão da população, a fórmula a ser usada é essa aqui, tá? Beleza? Ah, e o tal do Z? Qual Z que eu uso? Você vai usar o Z de alfa sobre 2, considerando uma confiança de 95%, o Z de alfa sobre 2 vai ser sempre 1,96, né, usando como referência essa minha tabelinha aqui, né? Se fosse de 90%, seria 1,645. Se fosse de 99%, você usaria o 2,576, tá? Então essa tabelinha vai ficar aqui, eu vou estar sempre consultando ela para saber qual que é o valor que eu vou usar, dada o nível de confiança exigido aqui, certo? Beleza, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é uma das questões que ele fornece uma planilha em Excel e não tem como, você vai ter que usar essa planilha para poder calcular, para poder saber um dado importante que ele não é dado aqui no enunciado. Você tem que calcular. Que dado que é esse? É a média. Média do quê? Aí você tem que ver qual que é importante, fundamental, ver, saber de qual variável estamos falando, tá? Variável preço, no caso aqui. Então, lá na planilha do Excel, eu vou ir na coluna preço e calcular a média dos preços, tá? Então aqui estamos falando da variável preço. Então, vamos ver do que se trata, né? Ele fala que uma imobiliária, essa aqui, né? Só o enredo aqui, né? Tá falando que é uma pesquisa, um estudo de preço de imóveis na cidade, com o objetivo de orientar seus clientes a realizar a avaliação de imóveis ofertados pela empresa. Coletou uma amostra aleatória. Então a amostra é 250. Então meu Nzinho vai ser 250, certo? Ele já está falando que é uma amostra aleatória, né? De 150 propriedades, né, com as variáveis. Aí tem várias variáveis atribuídas a essa amostra, né? Você tem preço, número de quartos, tamanho em metros quadrados, ano de construção e ano da última reforma. Assumindo que a variável preço segue uma distribuição normal, calcule o intervalo de confiança. Calcule o intervalo de confiança 95% para a variável preço, né? Só voltando aqui. Que eu comi uma bola aqui. Na verdade, que ó, a amostra é 250, beleza. E aí eu tenho várias variáveis. O intervalo de confiança aqui que ele dá 95, e é aqui que ele fala para a variável preço, tá?
Vai ter questões em que a gente vai usar essa mesma planilha, mas para outra variável, né? Pode ser a variável ano ou a variável tamanho em metros quadrados, a gente vai ver. Para essa aqui, ele pede variável preço, tá? O desvio padrão populacional é conhecido e é igual a 300 mil. Então aqui aqui a gente conhece o desvio padrão, tá? Então, claro que eu não vou usar isso aqui para saber tamanho de amostra, então não vai ser a fórmula de tamanho de amostra, até porque eu já sei qual é a amostra. Ele já diz aqui que é 250. O que ele pede afinal? Ele pede o intervalo. Assumindo que a variável calcule o intervalo de confiança 95% para a variável preço. Tá? O que é esse intervalo? O intervalo é o seguinte. Aqui é legal a gente ter desenhado, mesmo que não seja totalmente obrigatório, mas é bom ter desenhado aquela nossa curvinha padrão para poder entender, para poder interpretar um pouco do que a gente está falando aqui. O que é intervalo de confiança aqui nesse contexto? Vou desenhar aqui uma curvinha. Tá? Não vai estar perfeita, mas é só para entender. Aqui. Considerando que exatamente aqui é a metade do sino aqui, né, da curva normal, aqui vai estar a média, certo? O que é um intervalo de confiança? O intervalo de confiança vai ser algo que vai estar nessa parte aqui, ó. Aqui. Tá? Então são valores, né, que vão estar nessa parte acinzentada aqui. Isso é um intervalo de confiança. E aqui no caso ele é de 95%. Então, se eu fizer uma pesquisa dentro dessa amostra, eu tenho 95% de certeza que os valores, o valor que você vai encontrar vai estar entre esse ponto aqui e esse aqui da minha curva. Isso que é um intervalo de confiança, tá? Isso que é um intervalo de confiança. Então eu tenho 95% de certeza. Você precisa falar, você tem certeza? Não, certeza não. Eu tenho 95% de certeza. Poderia ser 99%, poderia ser 90%, poderia ser 50%, ou seja, poderia ser qualquer valor, né, atribuído desde que você faça o cálculo, né, dado aquele intervalo de confiança, nível de confiança que você está usando. Por padrão aqui a gente está usando sempre ou 95%, ou 90% ou 99%, tá? Então aqui eu tenho 95% de confiança de que o valor vai estar entre esse ponto e esse ponto. O que a gente precisa encontrar é saber que pontos são esses, né? Reparem que esses pontos eles ficam antes da média, ou seja, entre um valor antes da média e algum outro valor depois da média. Tá? Então é isso que a gente calcula quando a gente faz esses números aqui. Às vezes é complicado, a gente vê, a gente faz um monte de conta, até com muito esforço encontra o resultado, né, que é um par de valores. Mas o que é esse par de valor? Ou a pessoa que não teve tempo de estudar, ou está com dificuldade de acompanhar, a pessoa simplesmente vai lá e pega a resposta pronta e não faz nem ideia do que são esses números, né? De falar que eu sei 100% do que eu estou falando aqui, o que é essa curva, o que não é, não sei também, mas eu sei, isso aqui é o básico, isso aqui a gente tem que interpretar. O que são esses números que eu vou encontrar aqui? É um número que dentro da minha curva normal, dado 95% de certeza, vai estar entre esse ponto aqui, digamos que eu vou chamar talvez um ponto A, e esse ponto B aqui, tá? É isso. Isso que é esse intervalo de confiança aqui, tá? É isso que a gente calcula quando a gente faz intervalo de confiança, certo? Então, dada essa breve explicação,
vamos às contas, tá? Bom, eu tenho N, né, que é 250, a minha amostra é 250. A confiança aqui, que é 95%, minha confiança é 95%, o meu alfa vai ser de 5%, né? Nossa, eu sou péssimo para escrever esse alfa aqui. Se a minha confiança é 95%, o meu alfa é a diferença, é 1 menos 95%. Então o meu alfa é de 0,5%, tá? 0,5%. E o meu alfa sobre 2 é igual a 0,025. Certo? Usando a nossa tabelinha, já vai na tabelinha lá que vai precisar disso. Para 95%, nem precisaria escrever o alfa e o alfa sobre 2, mas foi só para questões didáticas. Sabendo que a confiança, o nível de confiança é 95, eu já posso direto aqui para o Z, alfa sobre 2, que é o 1,96 aqui, tá? Então o meu Z alfa sobre 2 vai ser igual a 1,96, tá? Que outra informação que eu tenho aqui? Eu tenho o desvio padrão da população, né, que é esse sigma aqui, que ele forma lá que é 300 mil. Esse 3 ficou feio. Tá, o desvio padrão da população é de 300 mil. O que ele pergunta? Ele quer saber o intervalo de confiança de 95% para a variável preço, tá? Então essa informação é importantíssima, tá? Todas são, mas essa aqui para a variável preço, não pode ser para qualquer variável. Estou falando da variável preço, tá? Então, qual que é a fórmula que se usa? Aqui, na verdade, não é nenhuma fórmula, é um passo a passo. Tem algumas pequenas fórmulas, mas mais importante que fórmula é você entender o que é. Lembra aqui da nossa curvinha normal que eu fiz aqui? Então, pela curva normal, o que é isso aqui? Eu tenho a média da população e eu vou, dado uma margem de erro, eu vou ter um valor que está à minha direita e outro valor que vai estar à minha esquerda, ou seja, um valor que é mais a minha margem de erro e um valor menos a minha margem de erro, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que pegar aqui a minha planilha. Quando vocês estão lá executando a atividade, ele dá um link, né, para essa questão. Ele dá um link que é justamente para essa planilha aqui. Todas as questões que envolvem aquele link, o link direcionam para a mesma planilha, tá? Só uma dica, quem quiser baixar só uma e trabalhar nela, não precisa baixar 3 vezes, acho que são 3 questões que é isso. Então você não precisa baixar todas as vezes, não. Baixa na primeira vez, depois você usa a mesma planilha que é a que a gente vai usar. Então repare aqui, então nós temos aqui as variáveis preço, variável quarto, variável tamanho, metro quadrado, andar, ano de reforma. Para essa questão aqui, nós vamos trabalhar com essa primeira variável aqui, variável preço que está na coluna A, tá? O que eu faço com a minha coluna A? Repare que se o N é 250, então são 250 valores aqui, né? 250. Então eu vou calcular a média dessa minha coluna A. Como que eu calculo a média? Você pode usar a fórmula da média. Deixa eu até... Aqui ele veio como o valor número. Eu vou calcular a média. Como que eu calculo a média? Eu venho aqui
a minha barra de fórmula, igual média média com acento, né? Senão ele não acha. Ó, já apareceu aqui. Igual média de toda essa coluna aqui. Ah, eu preciso colocar número 1, número 2? Não, claro que não, né? Você vai selecionar o intervalo que vai aqui do A2 até... Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. Opa! Aqui no caso até o 251. Dá um Enter. Apareceu aqui a minha média. Então uma dica, já calculou a média aqui da primeira, já calcula a média das outras, porque você vai precisar. Tá? Como que eu calculo? Eu posso vir aqui, calculei a média desse. Deixa eu ver se aqui nessa versão de Excel aqui ele me ajuda. Pior que ele não faz. Mas eu posso vir aqui, copiar, colar. Então quando eu copiei aqui da minha linha A252 e colei nas demais linhas, ele já calculou a média para todas as outras colunas, ó. Aqui acho que era número de quartos, se não me engano, aqui era metros quadrados, aqui era... Enfim, não sei o que é. Mas aí já está a média de cada uma das minhas variáveis aqui, já está calculado. Certo? Para essa primeira questão aqui, eu vou usar essa aqui. Tá? Vou usar esse 548.896,55, tá? Agora, isso daqui é uma média da amostra, tá? Obviamente, se é a média da... Por que é a média da amostra? Porque isso aqui é uma amostra. Esses 250 domicílios aqui, esses 250 valores aqui, é uma amostra, não é uma população, é uma amostra. Né? Afinal de contas, ele falou que o meu N é 250. Então, esses 250 valores são uma amostra. Então, isso que eu estou calculando aqui, essa média que eu calculei, vai ser uma média amostral. Tá? Então, X bar. Qual que é o valor? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. O valor era esse aqui, né? Vamos escrever, que é melhor. Eu tenho anotado aqui. Então, a média é de 548. 696,55. Ah, mas quando você desenhou lá a curva normal, você chamou a média de mi e não de x barra. Ora, se eu estou considerando isso aqui como... Ele já informa, inclusive, aqui, né? Que a variável preço, ele assume... assumir, né, que a variável preço segue uma distribuição normal, eu posso simplesmente falar que esse mi aqui é igual... Eu posso considerar que isso aqui é igual à média amostral, ou seja, a média amostral ela é igual à média da população, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então isso aqui é a minha média amostral. 548,696,55. Média amostral do quê? Da variável preço. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que calcular um valor menos o valor da média, né? Menos uma margem de erro, tá? Margem de erro eu vou chamar de E aqui, tá? E eu vou ter que calcular um outro valor mais essa mesma margem de erro. Ou seja, eu vou ter um valor antes da média, que é a média menos uma margem de erro, e vou ter um valor
depois da média, que é a média mais essa margem de erro. Esses dois valores são os meus intervalos de confiança, tá? Então é assim que se faz. Mas qual que é a margem de erro? Ele fala qual é a margem de erro aqui? Ele não fala. Então é isso que a gente precisa encontrar agora, tá? Para encontrar a margem de erro, primeiro eu preciso encontrar o erro padrão, tá? Então, para encontrar a margem de erro, segue um passo a passo. Ou simplesmente você pode ir direto para a fórmula da margem de erro também, que não tem problema. Então, qual que é a fórmula da margem de erro? A fórmula da margem de erro é o Z de alfa sobre 2 vezes o desvio padrão da população dividido pela raiz da amostra. Então, calculou isso aqui, você já vai achar qual que é esse E aqui, certo? Qual que é o meu Z de alfa sobre 2? Eu já tenho aqui, né? O Z de alfa sobre 2, dado um nível de confiança de 95%, é 1,96. Então fica 1,96 vezes... Qual que é o meu desvio padrão da população? 300 mil. Dividido pela raiz de N. Qual que é o meu N, que é a minha amostra? 250. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. 1,96 vezes 300 mil dividido por raiz quadrada de 250. Dá esse valor aí, ó. Então, meu E é igual a 37.188,39, tá? Então, para eu achar o meu intervalo de confiança, agora eu vou pegar, seguindo aqui essa parte aqui, esses dois cálculozinhos, o valor da minha média amostral menos a margem de erro, e o valor para poder achar uma ponta, né, para poder achar essa ponta aqui da minha curva normal. E depois pega esse mesmo valor de média amostral mais esse mesmo margem de erro para eu achar essa minha outra ponta aqui da minha curva normal, tá? Então é simplinho, tá? Depois que você achou tudo isso aqui, depois que você entendeu o conceito, agora essa conta aqui é a mais simples que tem, né? Então eu venho aqui, ó, a média amostral menos a margem de erro é ser igual a 548.696,55 menos 37.188,39, tá? 54, vamos lá para a nossa calculadora, 548.696,55 menos 37.188,39. Então é isso daqui. Então a primeira ponta vai ser 511.508,16. Claro que depois vocês vão ver que eles arredondam, né? Faz um arredondamento bem sem vergonha, inclusive. E a outra ponta que vai ser o X, a média amostral mais a margem de erro. Tá? Aqui eu vou aproveitar que os números já estão aqui. Eu só vou mudar o sinal aqui, ó. Mais 585
884,94. Então o meu intervalo vai ser isso, tá? Vai ser valores entre 508.511 e 585.884, tá? Então, dadas as alternativas, qual que é a resposta? Essa aqui, ó. 511, 509, né? O que a gente calculou? 511, 508, 16. Arredondou para mais. 585.884. 575.884. Arredondou para menos aqui, né? Mas a resposta certa é essa. Pode confiar. Não tem, as outras não tem nada parecido com isso. Então só pode ser essa aqui mesmo. Beleza? Então é isso. Então quando a gente está calculando o intervalo de confiança, é isso aqui, tá? É o valor dessa ponta aqui e o valor dessa ponta aqui, né? E tudo que tiver dentro da curva normal aqui nesse intervalo está dentro desse intervalo de confiança, tá? Então, fazendo essa pesquisa assim, se você escolher um número aleatório qualquer, você pode falar, olha, eu tenho 95% de certeza que o número escolhido vai estar entre 511.509 e 585.884. É isso que significa esse intervalo de confiança aqui. Beleza? Vamos para a próxima, então. Bom, aqui é mais uma questão que ele quer o tamanho da amostra, tá? Então ela vai ser mais... Não, ela não vai ser igual à primeira, porque tem uma informação importante aqui. Aqui, no caso, a gente conhece o desvio padrão da população. Lembra da primeira que eu falei? Na primeira, a gente também tem que calcular o valor da amostra, mas aqui não é informado o desvio padrão. Então, quando o desvio padrão não é conhecido, a fórmula é essa aqui, tá? A fórmula é essa aqui, tá? Agora, quando o desvio padrão ele é conhecido, a fórmula é outra, tá? A fórmula é outra. Qual que é a fórmula quando o desvio padrão é conhecido? Então, primeiro vamos ver os valores que nós temos aqui, ó. Nós temos tá falando aqui, né, que ele quer calcular, ele está fazendo uma pesquisa, né, potencial de clientes para financiamento de veículos, com o objetivo de identificar o nível de confiabilidade do cliente nesse tipo de serviço em formato digital, mensurado em uma escala de 0 a 10. Isso aqui é meio que para confundir, tá? Essa escala aqui podia ser de 0 a 10, poderia ser uma escala bom, ótimo, ruim, poderia ser qualquer outra coisa, mas não é binário, digamos assim. Talvez importante é isso, é algo que não é binário, não é só sim e não, tá? Mas você não vai usar para nada essa informação aqui via de regra, tá? O que você vai usar? Você vai usar o desvio padrão populacional, que é conhecido. Você vai saber que o intervalo de confiança aqui que ele quer, o nível de confiança que ele quer, aliás, é de 90%, e uma margem de erro, né, que é o E, de 0,5. E pergunta qual o tamanho da amostra, ou seja, pergunta o N. Tá? Então essas são as informações que eu tenho. Então, qual que é a fórmula que eu vou usar? Então, quando eu conheço o desvio padrão da população, a fórmula a ser usada é a seguinte: N igual o Z de alfa sobre 2 elevado ao quadrado vezes o desvio padrão da população ao quadrado, já que eu conheço, né? Tudo isso dividido pelo erro ao quadrado. Então repare que a fórmula é bem similar. A fórmula é a mesma. O que muda? Quando o desvio padrão não é conhecido, eu uso essa parte aqui, ó, o P vezes 1 menos P. Né? Ou seja, a probabilidade de algo dar certo vezes a probabilidade de algo dar errado, né? Ou seja, normalmente quando é algo binário, sim ou não, entra ou não entra,
São Paulo é Corinthians, entendeu? Então aqui, nesse caso, você vai usar esse conceito aqui. A probabilidade de um vezes a probabilidade de outro, ou a probabilidade de algo dar certo, ou vezes a probabilidade de algo não dar certo. Mas no caso aqui eu conheço o desvio padrão. Então a fórmula é essa. Então só a diferença. A diferença está só aqui, ó. Em vez de usar o vezes P vezes 1 menos P, é vezes ao desvio padrão da população ao quadrado. Tá? Z. Pegando aqui as informações. Qual que é o meu Z? De alfa sobre 2, considerando que a minha intervalo, meu nível de confiança é de 90%. Aí a gente vai naquela tabelinha lá. Tá? Não preciso ir na tabela da distribuição normal padronizada. Eu vou nessa tabelinha aqui, ó, porque, repare, ou é 95, é 90 ou é 99. Então, para 90%, o Z de alfa sobre 2 é 1,645. Certo? Então, sabendo disso, né? Eu nem preciso ir lá na minha tabela normal. 1,645, tá? É o meu Z de alfa sobre 2. Então a gente joga aqui na fórmula, tá? Joga aqui na fórmula. N igual Z de alfa sobre 2 é 1,645 ao quadrado, vezes desvio padrão da população ao quadrado. Qual que é o desvio padrão? 2,3. 2,3 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo erro padrão ao quadrado, margem de erro ao quadrado. Margem de erro ele já informa aqui em algum lugar, cadê? Margem de erro é 0,5. 0,5 ao quadrado, tá? Então, resolvendo essa expressão, a gente já chega na resposta certa, tá? Limpando tudo aqui na minha calculadora, vai ficar 1,645 ao quadrado vezes, lembrando, vamos deixar no padrão já que a gente gosta aqui, 1,645 ao quadrado vezes 2,3 ao quadrado, né, que é o meu desvio padrão populacional ao quadrado, dividido por margem de erro ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Lembrando que essa minha calculadora aqui, ela usa essa notação, em vez de vírgula é ponto, tá? Então isso aqui não é 57.259, não. Isso aqui é 57,26. Como por padrão aqui nós estamos arredondando a amostra para mais, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 58. Tá? Essa é a resposta correta. Bom, pergunta 4. Pergunta 4, apesar do enunciado ter figuras diferentes aqui, a conta é exatamente a mesma que a da pergunta 3, né? Só mudam os valores, né? Nós temos aqui o desvio padrão da população, então a fórmula vai ser a mesma. Reconhecemos o desvio padrão, ele dá uma margem de erro, dá um nível de confiança e quer saber qual que é o tamanho da amostra. É exatamente igual a anterior, com a diferença dos valores, né? E do nível de confiança aqui, que é 95%, e no anterior era de 90%, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Não vou ler o enunciado, vocês estão vendo aí, vocês leiam. Vocês fizeram, caiu para vocês essa questão também. Para resolver é o seguinte:
Assim como no anterior, vamos separar aqui. Desvio padrão da população, 5.500. Erro, margem de erro, 500. A confiança, 95%. Se a confiança é 95%, o meu alfa é de 5, o meu alfa sobre 2 vai ser de 0,025, né? Mas a gente já vai direto para a tabela lá, que Z de alfa sobre 2 para um nível de confiança de 95% é 1,96. Então já posso, já de cara, que para colocar aqui, para uma confiança de 95%, meu Z de alfa sobre 2 é igual a 1,96. Tá? E agora é só resolver, usando aquela mesma fórmula, para achar o N, né? O que eu quero saber? Eu quero saber o N, né? Eu não sei. Então o N, que é a amostra, né? A amostra, tamanho mínimo da amostra, é de... Não vou transcrever de novo aqui a fórmula é essa aqui, né? Você já sabe que é Z de alfa sobre 2 ao quadrado vezes desvio padrão ao quadrado sobre margem de erro ao quadrado. Jogando aqui na fórmula fica Z de alfa sobre 2 é 1,96 ao quadrado vezes desvio padrão da população ao quadrado, 5.500 ao quadrado, dividido por margem de erro ao quadrado. Margem de erro é 500. Faz a conta. 1,96 vezes... Opa! É 1,96 ao quadrado. Tá? Nem precisa pôr entre parênteses, não. 1,96 ao quadrado vezes 5.500 também ao quadrado, aqui eu não usei o padrão fração, até bom para vocês verem, mas minha calculadora não tem esse padrão da sua aí. Então quando não tem o padrão, você joga a fórmula dessa maneira, põe o parênteses aqui, tudo isso dividido por 500 ao quadrado, vai dar 464,8. 464,8, a gente vai arredondar para cima, que é a mesma coisa que 465. Tá, essa é a resposta certa. 465 clientes, 465 clientes. Tá? Facinha, né? Então esses exercícios de calcular a amostra, eles são mais tranquilos, ainda mais quando você sabe o desvio padrão da população, né? A fórmula é mais fácil do que a fórmula de quando você não sabe, mas também não é nada muito difícil, não. A5 é similar a 2, tá? A5 é totalmente similar a 2. O que muda é o nível de confiança, que é 99, não 95. E os outros valores são inclusive os mesmos, tá? Porque é usada a mesma planilha. Inclusive até a variável trabalhada aqui é a mesma, que é a variável preço. Variável preço, né? E claro, a amostra é a mesma, que é 250, porque são os mesmos dados, né? E o desvio padrão também é o mesmo, né? Afinal de contas, são os mesmos dados, não poderia ser um desvio padrão diferente, né? Então o desvio padrão populacional aqui do preço do imóvel é de 300 mil, tá? E agora é calcular, é fazer o mesmo,
cálculo similar da segunda questão, mudando, né, o Z, né, a nível de confiança de 90%, na verdade de 99%, eu vou na minha tabelinha lá para nível de confiança de 99%. Qual que é o meu Z de alfa sobre 2? Aqui no caso é 2,576. Então o meu Z de alfa sobre 2, já posso pôr de cara aqui, Z de alfa sobre 2 é igual a 2,576. 2,576 para um nível de confiança de 99%. Esse é o valor que a gente usa na fórmula, tá? Então, enfim, o que nós temos também? N, que é uma amostra 250. Eu tenho o meu desvio padrão da população, que é 300 mil, né? Então são as mesmas informações da segunda questão, tá? E ela também usa a mesma planilha, então você não precisa abrir de novo outra planilha, usa a mesma, tá? E qual média a gente vai usar? Qual média amostral a gente vai usar? Também a gente vai usar a média amostral, assim como na segunda questão. Vamos usar a média amostral do preço. Então é a média amostral que está na coluna, na primeira coluna aqui da nossa planilha de dados, que é da coluna A, que é a coluna do preço, ó. Tá? Então a gente já calculou, a gente já sabe que é 548.696,55, né? A média dos preços, média amostral dos preços. Então, a média amostral é 548.696,55. E do mesmo jeito lá, da mesma forma da segunda questão, eu vou ter que calcular um valor, uma margem de erro, né? Que eu ainda não sei. Eu vou ter que calcular um valor que é a média amostral menos essa margem de erro, e um valor que é o da média amostral mais essa mesma margem de erro, né, para poder chegar nas duas pontas lá. Fazer aqui bem rudimentarmente. O x menos z vai estar aqui, mais ou menos aqui, e o x mais z vai estar aqui, tá? É isso que a gente calcula quando a gente está falando de intervalo de confiança, certo? Então vamos lá. Então, para a gente calcular, começar a brincar com isso aqui, tem que calcular a margem de erro, que eu não sei ainda. Margem de erro vai ser, né, o Z de alfa sobre 2 vezes desvio padrão da população sobre raiz quadrada de N. Z de alfa sobre 2, a gente já tem aqui, né? Para um nível de 99%, é o 2,576. Vezes, qual que é o desvio padrão da população? 300 mil. 300 mil sobre raiz quadrada de N, qual que é o meu N? 250. Tá? Fez essa contona aí, você vai chegar no valor do E. Tá? Ainda não é o resultado final, é apenas o valor da margem de erro. 2,576 vezes, inicia uma fração aqui, 300 mil sobre, por que 300 mil? Porque da fórmula aqui é o meu desvio padrão populacional, sobre raiz quadrada da amostra, que é 250. Isso daqui dá
48.876,16. Certo? Agora a gente vai ter que fazer, né? O média menos E e média mais E. A gente vai encontrar esse intervalo aqui, esses dois números aqui, que correspondem à alternativa correta. Já vou botar aqui direto, ó, x menos E, para facilitar a minha vida aqui. X menos E, quem que é o x? Média, né? Média amostral menos margem de erro. Qual que é a minha média amostral? 548.696,55. Lembrando que também vai ter uma bela de um arredondamento aqui, que não vai ter o valor exato na alternativa, mas vocês vão chegar, vocês vão visualizar qual que é o valor exato. Então a média amostral menos a margem de erro. Qual que é a minha margem de erro? 48.876,16. Certo? Então, a minha primeira parte aqui do intervalo é esse aqui, ó, 499.820,39. E o x e a x barra mais E, que é a média amostral mais margem de erro. É essa mesma conta aqui, só que eu troco o sinal de menos pelo sinal de mais. Tá? É 572,71. Esse é o meu intervalo de confiança aqui, tá? Das alternativas, qual que chega mais perto aqui? Essa aqui, ó. Reparem que usando todo o rigor aqui, usando calculadora, usando duas casas decimais, eu cheguei em 499.820. A Univesp chegou aqui em 499.824, né? Mas ok, né? Foi um arredondamento bem sem vergonha que eles fizeram em algum momento aqui. E a outra ponta é 597.572. Aqui está 597.569, mas, né, como nenhuma das outras alternativas são melhores, então essa é a resposta correta, essa é a alternativa correta para essa questão aqui, tá? 499.824, 597.569, tá? Questão 6, pergunta 6. Caraca, já é mais de 1 hora de vídeo. Vamos lá, vai dar certo. Questão 6 também, a gente vai ter que ir até a planilha, fazer um cálculo similar, ter que fazer o mesmo tipo de cálculo, só que muita atenção. Agora, ele não quer saber da variável, na outra era a variável preço, né? Agora aqui a variável é tamanho do imóvel. Variável tamanho do imóvel. Então nós temos aqui um nível de confiança de 99%. A amostra é a mesma, né, que é 250. O desvio padrão agora aqui também vai ser outro, né? Se a variável é outra, não é o preço, o desvio padrão também vai ser outro. No caso aqui é 800. Tá? O desvio padrão é 800. Então vamos anotar o que a gente tem aqui. Desvio padrão da população 800. O meu N, minha amostra, que é 250. O meu intervalo, meu nível de confiança, aliás, é 99%. Para um nível de confiança de 99%, a gente vai na nossa tabela para saber qual que é o Z de alfa sobre 2. 99% é 2,576. Z então de alfa sobre 2,576, tá? E qual que é a minha média amostral agora? Minha média amostral, vou ter que ir lá na planilha. Olha lá, planilha. Então, até então a gente está trabalhando com essa primeira coluna aqui, né? Que é a coluna
coluna preço, né? Opa, não queria fazer isso. A gente estava trabalhando com essa primeira coluna preço aqui, né? Dessa vez a gente vai trabalhar com a coluna. Vou aumentar aqui. Tamanho em metro quadrado. Tá? Então essa coluna C aqui, tamanho em metro quadrado. Então a gente precisa ir lá na última linha, depois da última linha calcular a média, que eu já calculei, né? Como que eu calculo a média? Aqui só tem soma. Mas aqui já está o valor, já colou, né? Mas para eu calcular a média, igual média igual média. Bom, a gente sabe que ele vai do A01, 2 pontos até, então quando eu ponho esses 2 pontos, quer dizer que é um intervalo. Então ele vai lá do A01 até o A, aliás, o A não, desculpa, né? Ele vai do C, eu estou na coluna C, né? Então vai do C01, 2 pontos, até C251. Tá? Isso aqui, quem tem calculete de Excel já faz esse tipo de coisa no automático. Tá? Então essa é a minha média amostral da variável área, né? A área do apartamento, a área dos apartamentos. Tá? Então é 2, a média é 2.157,24, tá? R$ 2.157,24. Então a minha média amostral vai ser igual a 2.157,24. Tá? Então são essas informações que eu vou usar para resolver essa questão aqui. E ele quer saber o intervalo de confiança, né? Então, para saber o intervalo de confiança, nós precisamos saber a margem de erro, né? Nós não sabemos. Para saber a margem de erro, a formulinha da margem de erro é Z de alfa sobre 2 vezes desvio padrão, isso aqui, né? Z de alfa sobre 2 vezes o desvio padrão sobre raiz quadrada de n, que é a amostra, né? Meu Z de alfa sobre 2 já tenho aqui, que é o 2,576 vezes o desvio padrão da população, que é 800, dividido pela raiz quadrada da amostra, que é 250. Eu vou ter minha margem de erro, que vai ser igual a 2,576 vezes 800, que é o desvio padrão da população, dividido pela raiz quadrada da amostra, que é 250. 130,34. 130,34 é minha margem de erro. E lembrando que para calcular aqui o intervalo, eu tenho que pegar a minha média amostral menos a margem de erro para achar uma ponta, e a minha média amostral mais a minha margem de erro para achar outra ponta, né? Qual que é a média amostral? 2.157,24
menos margem de erro, 130,34. E a outra ponta vai ser a mesma coisa, vou até copiar aqui. Só que um sinal de mais, tá? Dois um cinco sete vírgula 24 menos 130,34 dá 2026,9. Na ponta da parte do lado esquerdo da média, né? E do lado direito da média é mais. Muda o sinal para mais aqui, ó. Vai ficar 2.287,58. Então, dadas as alternativas, a resposta certa é essa aqui, ó. Essa chegou bem perto, né? 2026,9 eu posso arredondar para cima tranquilamente, fica 2027. E 2.287,58, arredondando para cima também dá 2.288 tranquilamente, certo? Essa é a resposta certa. Bom, a 7 é a mais fácil de todas, apesar do enunciado enorme. Você sabendo o conceito, você já vai responder de cara, não precisa fazer conta nenhuma. Aliás, precisa fazer uma conta que já foi feita nos anteriores, que é a da média. A média do quê? A média amostral da variável preço, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então é aquela mesma planilha, aquela mesma base de dados de imóveis que a gente está usando, né? Qual que é a variável preço? É a que está na primeira coluna. A gente já calculou a média dela. Qual que era a média amostral? Indo lá para a planilha. Então aqui está a nossa planilha. Aumentar aqui. Então a variável preço é a que está na primeira coluna, né? A gente já calculou, né? A gente já sabe qual que é a média amostral aqui, né? É esse valor aqui de 248, posso arredondar para cima, 248,697, tá? Só que esse 248,697 é o que? É a média amostral, certo? Vírgula não, né? Vou escrever meio direito, né? 548.697 é a média da amostra, né? Só que informações importantes aqui. Primeiro, o que ele está perguntando? Faça uma estimativa por ponto do valor da média populacional. Ou seja, ele quer saber o valor da média populacional. Só que o valor dessa média populacional ele quer que eu obtenha de que maneira? Por uma estimativa por ponto. Ou seja, um ponto é um ponto só, não um intervalo. Então, se eu estou falando que é uma estimativa por ponto e não um intervalo, e considerando que esses dados, pela quantidade de dados aqui, eles já assumem uma característica de uma curva normal, eu posso inferir, né, por inferência. O que é inferir? Eu posso assumir, né, que o valor da média populacional, que seria aquele μ, né, é igual ao valor da minha média amostral. Tá? Claro. Com que nível de confiança é isso aí? Aqui não tem nível de confiança, aqui é por ponto. Então apenas eu assumo que é. Tá? Então a resposta certa é essa aqui mesmo, 548.697.
697, tá? Então a gente já fez a estimativa da média da população. Como eu não consigo calcular uma média da população inteira, eu uso uma amostra, tá? E se essa amostra for igual ou maior que o tamanho mínimo de amostra, né, para eu considerar que esses dados vão assumir uma característica de uma curva normal, e a gente já viu que é, porque ele afirma isso, né? Talvez, não sei se aqui afirma, mas ele afirma nas outras que esses dados aqui, eles aqui, ó, ele fala, né? Ele segue, ó, assumindo que a variável tamanho e a variável preço também, a variável preço, ó, segue uma distribuição normal. Então, se eu assumo isso, e a REC também fala, né, assumindo que a variável preço segue uma distribuição normal. Ele já está falando isso, que ela segue uma distribuição normal, então eu obtendo a média dessa amostra aqui, ela vai ser correspondente, né, à média também da população por uma estimativa por ponto. Então é isso que é uma estimativa por ponto. Eu assumi que a média da amostra é igual à média da população, tá? Com que nível de confiança? Aqui não tem nível de confiança, né? Porque eu estou fazendo uma estimativa pontual, tá? Então essa é a resposta correta, 548.697, que é basicamente a média da coluna A lá da minha planilha, da minha base de dados. A 8 é uma delícia fazer essa 8 aqui, foi bem interessante fazer, pois ele nos obriga a fazer o mesmo cálculo utilizando níveis de confiança diferentes, né? E basicamente é o mesmo cálculo da 6, né, envolvendo a variável tamanho do imóvel, tá? E não, então a variável aqui vai ser tamanho do imóvel, não preço. Então é similar a 6, só que na 6 a gente fez com um nível de confiança de 99%. Agora a gente vai fazer exatamente as mesmas contas, só que para o níveis de confiança de 90% e de 95%, tá? Então isso aqui é basicamente para exercitar. Você vai fazer a mesma coisa que você fez lá na pergunta 6, só que lá era 99, né? Agora eu vou ter que fazer as mesmas contas para 90 e para 95. Então eu já posso até, se eu quiser aqui, vir aqui na 6, copiar essas informações aqui, ó. Inclusive o erro, a margem de erro vai ser a mesma, tá? O que vai mudar? Vai mudar só os níveis de confiança e o Z de alfa sobre 2, né? Mas aqui eu posso copiar tudo isso aqui, ó. Tá? Então o desvio padrão da população é o mesmo, a amostra é a mesma. Agora o que muda? Isso aqui eu vou apagar. Afinal de contas, não é o mesmo nível de confiança. A média amostral do tamanho do imóvel é a mesma, né, que a gente já calculou na planilha, que é 2.157,24. O erro, a margem de erro também vai ser a mesma, porque aqui o que eu preciso para achar a margem de erro? Eu preciso dar o desvio padrão da amostra, que eu já tenho aqui. Preciso do meu... não, desculpa. O erro não vai ser o mesmo, não. Vou ter que calcular dois erros diferentes, né? Um erro considerando o nível de confiança de 90% e um outro erro considerando para o nível de confiança de 95%, tá? Certo? Então, qual que é a melhor maneira que eu encontrei para poder fazer isso aqui visualmente? Faz uma tabelinha, tá? Faz uma tabelinha aqui mesmo, no papel, lápis, papel. Você vai fazer uma tabelinha da seguinte maneira.
para poder facilitar fazer e facilitar visualizar. Vai fazer uma tabela com 4 colunas. Vamos fazer aqui uma tabelinha com 4 colunas. Sendo que na primeira coluna vai ser o nível de confiança. Segunda coluna vai ser o meu, vou deixar um espaço grande para fazer conta aqui. Minha segunda coluna vai ser o meu X, a minha média amostral menos a margem de erro, e a minha última coluna vai ser a média amostral mais a margem de erro. Tá? Então aqui vai ser a confiança. Então eu vou ter para 90%. Eu vou fazer uma série de cálculos aqui e vou ter uma série de cálculos também para 95%. Tá? Aqui eu vou calcular minha margem de erro para 90 e para 95. Aqui eu vou precisar de umas 4 linhas. E depois eu vou calcular a minha margem de erro para 95%. Aqui na minha terceira coluna aqui eu já faço aqui, ó, média amostral menos a margem de erro, e aqui a minha média amostral mais a minha margem de erro. Tá? Então fazendo essa tabelinha aqui vai facilitar muito a resolução. Tá? Então a minha margem de erro, meu E, para um nível de confiança de 9%, eu já posso também colocar aqui mesmo, para não ter que fazer mais coluna. Para um nível de confiança de 90%, eu considero, vou pegar aquela nossa tabelinha. Para o nível de confiança de 90%, o meu Z alfa sobre 2 vai ser 1,645. Então, o Z alfa sobre 2 para 90% é 1,645. E o meu Z alfa sobre 2 aqui de 95% é 1,96. Então olha só, nessa tabela a gente já tem tudo o que a gente precisa. Nós temos aqui o Z alfa sobre 2 para poder calcular a margem de erro para 90% e para 95%. E a gente vai calcular os intervalos aqui para 90%, intervalo antes da média. Isso aqui, ó, é antes da média. Antes da média e depois da média. Tá? Que é o x menos e e o x mais e, né? X no caso, x barra, né? Que é a média amostral menos margem de erro, e média amostral mais a margem de erro. Só que a gente tem que fazer isso aqui para 90% e para 95% de nível de confiança. Então, margem de erro aqui para 90%. Margem de erro para 90%, a gente tem que usar o Z de alfa sobre 2, que é 1,645, vezes desvio padrão da população, que é 800, né? Vocês peguem lá a formulinha, né? Quem quiser, sobre a raiz da amostra, que é 250, tá? Para caber aqui. Faz essa conta, quanto que dá?
645 vezes fração 800, que é o meu desvio padrão, dividido pela raiz quadrada da amostra, que aqui é 250. Dá 83,23. 83,23. E já posso calcular aqui o meu erro, minha margem de erro para confiança, para o nível de confiança de 95, usando aqui já a mesma conta, só que no lugar de 1,645 vou usar o meu Z alfa sobre 2 para 95%, que é 1,96. 1,96, tá? Então a conta aqui é 1,96 vezes 800 sobre raiz de 250. Isso aqui vai dar 99,17. Arredondando. 99,17. Beleza? Então já temos aqui a coluna já dos erros padrão, para 90% e para 95%. Erro padrão não, margem de erro, né? Para 90% e para 95%. Agora, o x menos e, considerando 90%. X menos e, x barra menos e, na verdade, né? Que é a média amostral. Qual que é a minha média amostral? A média amostral vai ser a mesma em todos os cálculos, tá? Que é o 2000, que é esse valor aqui, né? 2157,24. Então mais para cá. Ficou horrível isso aqui, né? Cadê? 2157,24. Aqui vai ser menos a minha margem de erro, que eu já calculei aqui, que é 83,23. Quanto que dá essa continha aqui de menos? Então eu posso até já montar todas as contas aqui, ó. Depois a gente vai só fazendo os cálculos, ó. Aqui era o média amostral menos a margem de erro, para 90%. E aqui a média amostral, esse mesmo número, 2157,24 mais 83,23. Aqui é menos, aqui é mais. Aqui embaixo, agora para 95%, né, antes que eu faça os cálculos, já monto aqui, ó. Vai ser a mesma média amostral, 2157,24 menos, agora não é 83, agora é 99, a margem de erro aqui para 95% é de 99,17. Isso aqui vai dar um resultado. E aqui mesma coisa, 2157, média amostral. Só que dessa vez mais 99,17. Então, fazendo essas quatro continhas finais aqui, de mais e menos, você vai chegar nos intervalos, né, as respostas corretas, né, para 90% e para 95%. Para 90%, 2157,24 menos 83,23. 83,23. Isso aqui dá 2074, né? Redondo praticamente, 0,01, né? 2074,01. E essa mesma conta, só que mais, né? Para saber a outra ponta. Eu posso só substituir o meu sinal aqui na minha expressão da calculadora.
vai ficar 2.240,47. E agora para 95%. Para 95% de confiança. Essa mesma conta aqui, né? Só que é menos, ao invés de ser 83,23, é 97, aliás, 99,17. É 2.157,24 menos 99,17. Aqui dá 2.058,07. E agora a mesma conta, só que mudando o sinal para mais, para saber o lado direito da curva normal ali, né? Lado direito da média. Que é assim que a gente interpreta isso. É 2.256,41. Então essas são as respostas certas. Aqui para 90% e aqui para 95%. Olhando aqui as minhas alternativas, o que era mesmo? Era para 90, 2.074, 2.240. Cadê? 2.074, 2.040. Não é essa. Essa aqui também não, essa aqui também não. Essa aqui, ó. 2.074, 2.240 para 90%. E para 95, 2.058, 2.256. Né? 2.058, 2.256. Aqui eles apenas excluíram as casas decimais, tá? Para 95%. Essa outra parte aqui não é nem necessário ver, porque não tem nenhuma outra alternativa que repita. Não tem, né? Então só pode ser essa resposta mesmo. Mas vamos interpretar aqui, né? Quando ele fala, ó, quanto maior a confiança, maior a amplitude do intervalo para que o verdadeiro valor da média esteja contido no intervalo. O que isso significa? Lembra da nossa curva normal, nosso sininho lá? Tá? Imagine uma curva normal. Vou fazer bem grande para ficar visível. Imaginem que, deixar ela bem centralizada em um. Aqui. Imaginem que bem aqui, ó, está a média. A média da população. O que diz lá? É verdade quando eu digo que quanto maior a confiança, maior a amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? A amplitude vai ser essa distância aqui para cada média, para o lado esquerdo da média e para o lado direito da média. Concordo que se eu tiver, por exemplo, um nível de confiança de 90%, suponhamos que ele vai estar mais ou menos aqui, para 90%, né, aqui, mais ou menos, tá? Não é exato não vai levar o pé da letra que eu falo não. Mas visualmente é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é para 90%, para 95% vai estar mais para cá ou mais para cá? Ou seja, quanto maior a confiança, ela vai se afastando mais da média aqui, ó. Aqui, digamos, é para 95%. 95%. Se fosse 99%, ia estar bem pertinho aqui das caudas, né? 99%. 99%. Então, quanto maior meu nível de confiança, maior vai ser essa amplitude aqui. Ou seja, maior vai ser a distância das pontas em relação à média, tá? Então, o que está escrito aqui é verdade, ó. Quanto maior a confiança, maior a amplitude do intervalo para que o verdadeiro valor da média esteja contido no intervalo, tá? É isso que ele quer dizer.
certo? Então, interpretando aquilo ali, digamos que isso. Por que é importante vocês saberem isso? Vai que tem alguma outra questão aqui que tivesse os mesmos valores aqui, e o que mudaria é só essa interpretação aqui. Você precisa saber. Você precisa saber o que é, se é verdade isso aqui. Por exemplo, essa informação aqui, ó, quanto menor a confiança, maior a amplitude. Isso aqui está errado. Ó. Quanto menor a confiança, maior a amplitude do intervalo. Não. Quanto menor a confiança, menor é a amplitude. Tá? Então, o certo é, quanto maior a confiança, maior a amplitude do intervalo. Beleza? Então, de qualquer maneira, essa é a resposta correta aqui, tá? 2074, 2240 para 90%, 2058, 2256 para 95%, e é correto afirmar que quanto maior a confiança, maior a amplitude do intervalo. Certo? 1h40 de vídeo. Boa sorte para quem chegou aqui no final. Agradeço para quem chegou aqui nesse momento, né? Quem teve paciência de assistir. Mas é um assunto que é bem complicadinho, assim, para quem nunca viu. Eu mesmo tive que relembrar um monte de coisa e aprender um monte de coisa nessa última semana. Assuntos que eu não sabia que era assim que fazia, e agora eu sei. E é por isso que esse vídeo é tão longo, tá? Porque, como eu falo para vocês, ao mesmo tempo que eu tento passar aquilo que eu entendi, cada vez que eu passo, cada vez que eu gravo um desses vídeos, isso aqui se fixa mais na minha mente, tá? E quanto mais demorados são os vídeos, isso significa que foi mais difícil para eu assimilar. E se foi difícil para eu assimilar, eu sei que não está sendo fácil também para ninguém. Então, o vídeo é longo. Quem não gosta de vídeo longo, sinto muito. É assim que funciona aqui no meu humilde canalzinho, tá? Beleza, pessoal? Então, bora para a próxima. Já estamos na metade da semana 4, né? Nem comecei, nem sei do que se trata, né? Vou começar a ver. Hoje não, hoje eu tô cansado. Vou começar a ver isso aqui só amanhã. Quem sabe até meio da semana que vem sai aí o vídeo da semana 4, beleza? Bom estudo a todos e boa sorte.